Olá, tudo bem com você? Recentemente, meus amigos Leandro Quadros, da Novo Tempo, Matheus Amaral, um ex-seminarista, quase padre católico, até contamos o nosso testemunho lá no evento, participamos de um evento na Igreja Central de São José dos Campos. Foi um congresso teológico. O título foi A Sedução de Roma e a Terra Maravilhada. Fizemos uma análise desse fenômeno, desse novo fenômeno, quase que uma nova contra-reforma católica, com muitos apologetas católicos aí no YouTube, canais, dando cursos também, defendendo quase um retorno a um catolicismo tradicional e, por que não dizer, praticamente medieval. Então é um fenômeno interessante, nós até analisamos esse fenômeno também numa das palestras, tivemos ali sexta e sábado o dia todo, com temas bastante interessantes sobre, por exemplo, Mariologia, a Imaculada Conceição, a Assunção de Nossa Senhora, o papado nas profecias. Eu apresentei um tema também sobre a origem do cânon, né? Será que a Igreja Católica nos legou a Bíblia? Isso é verdade? Está aqui no meu canal já essa palestra, né? Um outro tema foi sobre patrística, temas muito interessantes, e eu deixo para você então aqui abaixo os links, aqui na descrição do vídeo, os links para que você possa assistir. E eu criei uma playlist, inclusive, para facilitar para você. O título é A Sedução de Roma. Então, se você clicar na playlist A Sedução de Roma, você tem acesso a todas as palestras que foram apresentadas nesse congresso. Nós fizemos tudo com muito respeito, várias vezes enfatizamos o fato de que nós respeitamos nossos irmãos católicos, de que a análise era puramente teológica, filosófica, e não dizia respeito a pessoas, né? Nem aos líderes católicos, tampouco aos membros da igreja. Até porque, como Mateus e eu nós contamos, nós já fomos católicos, temos bons amigos nessa igreja e uma boa história, uma boa vivência também do nosso tempo de católicos. Mas precisamos fazer uma análise, sim, teológica, bíblica, a respeito desses temas, até porque tem havido muita confusão na internet, especialmente, sobre isso. Neste vídeo aqui, eu quero conversar com você a respeito de um dos dogmas mais controversos, né? Tem vários, mas esse é um dos grandes dogmas aí controversos no catolicismo, defendido unicamente por essa igreja, que é o do purgatório. Um terceiro local, digamos assim, né? Além do inferno e do céu, teria então esse purgatório local em que as almas, já começa por aí, né? A crença da imortalidade, na imortalidade da alma, é a base, obviamente, para esse dogma do purgatório. Um local intermediário onde ficariam as pessoas ali antes de se aperfeiçoarem suficientemente, se purificarem suficientemente para irem para o céu. Bem, antes de nós irmos então para o tema, já aproveito aqui para convidar você a assistir as demais palestras dessa série, tá? Desse nosso congresso, A Sedução de Roma. Que você se inscreva também aqui no canal, acione o sininho para receber as notificações de novos conteúdos, curta, compartilhe, comente, tudo isso faz com que o YouTube perceba a relevância dos conteúdos aqui do canal. Também quero lembrar que todos os dias eu posto aqui um vídeo com um resumo da leitura bíblica do dia. Então nós estamos aí no projeto Revados por Sua Palavra, já é a quarta fase, mais de 10 anos lendo a Bíblia toda, um capítulo por dia, e eu então, para contribuir com esse projeto mundial da Igreja Adventista, eu escrevi já ao longo desses últimos quase 10 anos resumos de cada capítulo, tem um resumo para cada capítulo da Bíblia, algumas artes para você compartilhar nas redes sociais e também um vídeo diário, 4, 5, 6 minutos no máximo, um resumo ali do capítulo. Você pode receber tudo isso gratuitamente todos os dias aí no seu celular, no seu computador. É só se inscrever nos meus canais, no canal do Telegram ou no canal do WhatsApp, vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para você ter acesso, e assim você vai receber todos os dias esses conteúdos e outros conteúdos mais que eu produzo, que eu entendo serem relevantes e que possam abençoar a sua vida, tá bom? Mas antes de começarmos aqui o nosso estudo, vou fazer uma oração pedindo a Deus orientação, que o Espírito Santo nos abra o entendimento para aquilo que vamos estudar. Pai querido, muito obrigado por esta oportunidade que temos de estudar um assunto relevante e que tem trazido, infelizmente, muita confusão na mente das pessoas. Eu te peço agora que o Santo Espírito, essa pessoa maravilhosa, divina, nosso Consolador, ele nos ajude a entender o assunto e a trazer clareza de pensamento em todos aqueles que vão assistir a este vídeo em algum momento. Eu te peço uma bênção especial sobre essa pessoa que está me ouvindo agora e oro agradecido com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Vamos então à apresentação que eu preparei, que eu usei também naquele congresso. Aqui está, Purgatório e a deturpação do caráter de Deus.
E temos aqui muitas citações para a gente trabalhar, mas eu quero começar lendo esses 3 textos com você. Convido você a tomar aí a sua Bíblia, textos bíblicos, né? Primeira carta de João, capítulo 1, verso 7, que diz assim: se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, né, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A Bíblia é categórica. João, um apóstolo de Jesus, que andou com ele aqui na terra, um dos mais íntimos de seus apóstolos, disse que o sangue de Jesus nos purifica de que tipo de pecado? Todo. Purifica de todo o pecado. Então a purificação do pecador acontece aqui, em vida, na terra. É importante que isso fique claro já de antemão, antes de nós adentrarmos aí na história, na consideração de textos de outros livros. Biblicamente, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aqui, quando nos arrependemos e sinceramente pedimos perdão para Deus. Agora Lucas no capítulo 23, abra aí sua Bíblia para a gente ler juntos. Lucas 23, versos 39 a 43. Diz assim o texto inspirado: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Olha como o ladrão tinha uma compreensão teológica correta, que muitos hoje não têm, né? Lembre-se de mim quando você vier no seu reino, ou seja, na volta de Jesus. E Jesus respondeu: em verdade lhe digo hoje que você estará comigo no paraíso. Eu li como se estivesse lendo no grego, né? Sem pontuações, sem o que, antes, depois, vírgula e tal. O texto diz: em verdade lhe digo hoje estarás comigo no paraíso. Alguns entendem que hoje seria naquele momento, mas não pode ser porque Jesus não estava lá ainda. Jesus só ascende ao céu no domingo, ele morre na sexta. Então como é que ele poderia dizer para o ladrão: hoje você vai estar comigo no local onde eu não estou ainda, onde eu não estarei ainda, né? É estranho. Enfim, mas o fato é que, e depois nós vamos voltar a esse ponto aqui, porque os católicos dão outra interpretação, porque isso aqui complica, né, com relação ao purgatório, porque o ladrão, se ele se arrependeu de verdade, e nós vemos aqui que ele se arrependeu, ele deveria, então, segundo o dogma católico, ir para o purgatório para se purificar dos muitos pecados dos quais não teve tempo de se arrepender em vida ou de ser purificado, digamos assim, né? Mas não, a promessa de que ele estaria no paraíso, diretamente, sem passar pelo purgatório. E agora? Vamos chegar lá, tá bom? E mais um texto aqui, Isaías capítulo 53, aquele capítulo maravilhoso que fala do nosso Salvador, né, o quanto sofrimento ele sofreu para nos salvar. Isaías 53, no verso 5, é dito assim, está escrito assim: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então, a Bíblia tem muitos textos, eu poderia aqui citar muitos outros, que falam de purificação, de ser sarados de nossas falhas e culpas e pecados. O perdão de Cristo ele é irrestrito, ele pode salvar plenamente, totalmente, todos aqueles que se achegam a Ele, vivendo sempre para interceder por eles. Isso é a Bíblia. É uma promessa maravilhosa. Mas eu já começo dizendo que o purgatório ele lança sombras sobre essa crença bíblica fundamental. Então vamos analisar esse dogma, né? À luz da Bíblia e da história. Eu vou começar aqui mostrando algumas coisas um tanto absurdas, depois alguns católicos poderão até dizer: não, mas isso aí não é bem o que a igreja ensina. Bom, mas eu estou pegando aqui sites católicos, tá? Alguns pertencentes a padres. Há muitas visões e sonhos e tudo mais relacionados com o purgatório. Na Idade Média eles ensinavam uma coisa, agora os últimos papas estão tentando meio que ressignificar esse conceito de purgatório. Eu vou apresentar o que a história apresenta. E vou apresentar também o que alguns sites, alguns autores católicos têm dito sobre o assunto, tá bom? Templário de Maria, aprenda a diminuir seu tempo no purgatório. Veja só, um artigo recente, né, de 2024. E aqui diz assim, inclusive esse post no site, ele foi feito com base numa homilia, numa pregação feita pelo pastor Paulo Ricardo, bem conhecido aqui no Brasil, né? Pastor não, padre, né? Padre Paulo Ricardo, no dia 27 de maio de 2024, durante uma missa na paróquia Cristo Rei de Várzea Grande. Então, um padre
fez uma pregação, uma homilia, numa igreja católica ali em Várzea Grande, no Mato Grosso. E é dito assim, lá no site: aqueles que já estão no purgatório, porém, não podem fazer mais nada por si mesmos. Por isso, é uma grande obra de caridade rezar e oferecer sacrifícios por suas almas, ato meritório que também ajuda a diminuir nosso próprio tempo de purificação após a morte. Então, aquela ideia de que seria possível ser purificado, perdoado, praticamente, né, purificado de seus pecados depois da morte, o que é totalmente antibíblico, né? Poderia aqui dar um estudo bíblico sobre a morte, nós veríamos que depois de mortos as pessoas não têm participação nenhuma do que se faz aqui na Terra, estão inconscientes, não têm mais sentimentos, porque a morte é a cessação da vida, né? O oposto da vida. E a vida só volta na ressurreição por ocasião da volta de Jesus. Se você tem alguma dúvida, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também um estudo bíblico completo sobre a questão da morte na Bíblia. Vi uma criança no purgatório e ela me pediu, aqui a beata Anna Scheffer, né? Então ela viveu em 1882 ali, teve visões do purgatório, e uma delas, de 1918, viu um menino de 12 anos que havia morrido recentemente. Ela olhou para ele olhou para ela, né, para a beata, desesperado, e disse: estou sentindo muita sede, está muito quente aqui, por favor, reze por mim. Em 1919, uma jovem de 14 anos apareceu a Ana e segurou a mão dela. A mão estava fria. Ela se identificou como um espírito e disse que ninguém mais orava por ela, pois pensavam que ela estava no céu. Era uma alma esquecida no purgatório. Será que isso é um conceito geral, assim, no catolicismo, ou é só uma ideia particular, como alguns dizem, né, de uma beata? Nós vamos ver daqui a pouquinho mais evidências de que, não, essa ideia ela é abraçada por muita gente no catolicismo. E veja que tristeza, né? Uma pessoa que foi esquecida lá no purgatório, ninguém mais rezava por ela, porque achavam que estava no céu, e por causa disso, que Deus é esse, hein? Ela continuava lá no purgatório sofrendo. Você vai perceber que esse dogma do purgatório, independentemente de que nuance dele você aceita, ele é tremendamente injusto e lança dúvidas, por isso que eu intitulei desse jeito, né? Lança dúvidas sobre o caráter de Deus. Isso aqui é o site ali do padre Paulo Ricardo também, né? Cristo Nihil Preponer. Quando uma alma do purgatório vem nos visitar. Olha o que diz aí o site. Daqui a pouco eu vou falar também, que na verdade é uma tradução de um texto do padre François Xavier Schopp. Eu já vou falar desse padre daqui a pouquinho, tá? Outro padre, um padre oficial da Igreja Católica, né? Enfim. Nada se conforma mais ao espírito cristão do que oferecer um santo sacrifício para o alívio das almas dos defuntos. E seria um grande infortúnio se o zelo dos fiéis esfriasse nesse campo. Bom, aí nós temos aqui o seguinte, ó, que um pecado mortal equivale a 7 anos de purgatório, tá? Isso aqui também, nesse site aí, do padre Paulo Ricardo, né? Santos e Mártires, né? Então aí menciona a Santa Francisca Romana, 1384 a 1440. O purgatório, ela dizia, é dividido em 3 partes distintas, que são como as 3 grandes províncias daquele reino de sofrimento. Elas estão situadas uma abaixo da outra e são ocupadas por almas de diferentes ordens, estando estas mais profundamente submersas quanto mais contaminadas e distantes estiverem da hora de sua libertação. Então aqui no site diz, né, que aprove a Deus mostrar em espírito as sombrias moradas do purgatório, a algumas almas privilegiadas, as quais revelariam os mistérios dolorosos que aí se passavam para a edificação dos fiéis. Quase uma hierarquia de expiações, sofrimentos mais intensos, menos intensos, enfim, né? Então veja só, um pecado mortal, 7 anos de purgatório. Então tem gente que vai ficar lá no purgatório até o fim do mundo, né? E de fato, segundo algumas visões de santos e beatos aí, há pessoas que ficarão lá até o juízo final mesmo, né? A região mais baixa é repleta de um fogo violento, mas não tão obscuro quanto o do inferno. Trata-se de um vasto mar de fogo, do qual são expelidas chamas imensas. Inumeráveis almas encontram-se mergulhadas nessas profundezas. São aquelas que se tornaram culpadas de pecados mortais, devidamente confessados, mas não suficientemente expiados em vida. A serva de Deus, então, aprendeu que, por cada pecado mortal perdoado, resta a alma culpada passar por um sofrimento de 7 anos. Daí ela passou a lugares, aí nós temos a Santa Maria Madalena de Pazzi, né, de 1566 a 1607. Daí ela passou a
lugares menos obscuros. Eram as prisões das almas simples e de crianças no purgatório, veja só, nas quais a ignorância e a falta de razão extenuaram muitas faltas. Seus tormentos pareciam à santa muito mais suportáveis do que o das outras pessoas. Nada havia ali a não ser gelo e fogo. Ela notou que estas almas tinham consigo seus anjos da guarda, os quais as fortificavam enormemente com sua presença, mas ela também viu demônios, cujas formas pavorosas faziam aumentar os seus sofrimentos. Avançando um pouco mais o passo, ela viu almas ainda mais desafortunadas e ouviu-se ela gritar: "Oh, quão horrível é este lugar! Ele é cheio de demônios horrendos e tormentos inacreditáveis. Quem, ó meu Deus, quem, ó meu Senhor, são as vítimas dessas cruéis torturas? Ai, elas estão sendo perfuradas com espadas afiadas, elas estão sendo cortadas em pedaços." Foi-lhe revelado, então, que aquelas eram as almas cuja conduta havia sido contaminada pela hipocrisia. Então, os hipócritas, segundo essa beata, essa santa, eles vão ser perfurados com espadas e cortados em pedaços. Ok, vamos lá. Aí está o livro, tá? De Schopp, ok? Purgatory. Avançando um pouco, ela viu uma grande multidão de almas que eram feridas, por assim dizer, e esmagadas sob uma prensa. E ela entendeu que aquelas eram as almas que se haviam apegado à impaciência e à desobediência durante suas vidas. Ao contemplá-las, os olhares, os suspiros e toda a atitude da santa exprimiam compaixão e terror. Então, se a pessoa foi impaciente, desobediente, né, ela vai ser esmagada sob uma prensa, segundo a visão dessa santa católica, cujos relatos, né, estão neste livro aqui, que traz vários relatos, vários sonhos e visões de santos e beatos católicos a respeito do purgatório. Um livro clássico, que já existe há muito tempo e continua sendo vendido. Um momento depois, sua agitação aumentou. A santa soltou um grito terrível. Era o cárcere dos mentirosos. O que será que acontece com os mentirosos, hein? Que se arrependeram, mas não foram purificados suficientemente. Agora se abria diante delas, então, esse cárcere. Depois de o considerar atentamente, ela gritou bem alto: "Os mentirosos são confinados em um lugar na vizinhança do inferno, e seus sofrimentos são excessivamente grandes. Chumbo fundido é derramado dentro de suas bocas. Eu os vejo queimar e, ao mesmo tempo, tremer de frio." Meu Deus, que Deus é esse, né? Que Deus é esse que permite que pessoas arrependidas vão para um local para ser torturadas de um jeito terrível, para serem purificadas de seus pecados, né? Você consegue conceber uma cena dessa no purgatório? Deus permitindo que pessoas ali, a alma, né? Inclusive a alma tendo esses sofrimentos físicos, é uma coisa bem estranha, porque na concepção deles a alma é quase um fantasminha, né? Enfim, mas pessoas sendo torturadas violentamente desse jeito, é algo assim inimaginável. Então vamos lá, o livro Purgatory, do padre jesuíta François Xavier Schopp, foi publicado em 1893 e está disponível até hoje na Amazon. Não há nenhuma proibição, não há nenhuma crítica, ele é um livro que as pessoas ainda leem para ter noção aí das visões, dos sonhos, né, desses santos e beatos católicos, né, que falam de coisas terríveis lá no purgatório. E para piorar a situação, é um livro que conta com imprimatur. Sabe o que é isso? Imprimatur é quando um bispo, uma autoridade assim, né, da Igreja Católica, uma alta autoridade, reconhece o livro. Então eles têm um carimbo ali, digamos assim, né, o imprimatur, reconhece o livro como sendo teologicamente correto, tá? Então o livro recebeu o imprimatur em 11 de outubro de 1893, concedido pelo cardeal Herbert Vaughan, arcebispo de Westminster. E agora? Alguns católicos vão dizer: não, mas isso aí são histórias, são relatos pessoais, né, de pessoas que ali falam do que pensam sobre o assunto. Primeiro, são santos e beatos, tá? São pessoas que foram canonizadas. E o livro que traz muitas dessas histórias macabras, bizarras, tem o imprimatur, né? Que é uma autorização de um alto prelado, né, digamos assim, da Igreja Católica, no caso aqui, o arcebispo de Westminster. Pois é, tá aí. Avancemos então. Hoje em dia, a gente encontra farto material na internet sobre o assunto. Este aqui, no caso, é o podcast Salve Maria. Eu pesquisei para saber se era realmente algo oficial, se era algo reconhecido, aceito, né? Então ele é produzido pelos Arautos do Evangelho, uma associação internacional de fiéis católicos de direito pontifício reconhecida pela Igreja Católica.
ok? Aí está o link, você pode procurar pelo título também. Eu recomendaria esse podcast aqui para você. Se você quer ver como essa ideia, né, ela é aceita por muitos católicos, aí está o podcast Purgatório Existe ou é uma invenção da igreja? O que me deixou mais chocado, confesso a você, é ver como essas pessoas aí no podcast falavam do assunto como quem conversa sobre um filme, sobre um livro, né, um romance, assim, até rindo. Eu, sinceramente, se eu acreditasse numa coisa como purgatório, graças a Deus não acredito, eu ficaria muito chocado com isso, muito triste com isso, muito extremamente preocupado com as almas perdidas do purgatório, né? E não faria piada, não teria condições e coragem de rir ao falar de um tema como esse. Realmente é algo muito triste. Recomendo esse podcast para você ver como é que alguns católicos, com base também nesse livro com imprimatur, acreditam sobre esse assunto. Vamos então ao catecismo, porque alguns dizem assim, bom, não importa tanto o que um padre diz, o que um bispo diz, vamos ao catecismo. Tá certo. Então veremos aqui o que o Catecismo Católico, né, edição de 92, mas a nova edição agora mais recente também não mudou nesse aspecto, né? Aí está o parágrafo 1030. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de todo purificados, aí já vai contra a Bíblia, né? Embora seguros de sua salvação eterna, sofrem depois da morte uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Então aqui o catecismo não entra em pormenores sobre como essa purificação, então dá margem para muitos entendimentos, né? Durante a Idade Média, muitos papas, muita gente grande na Igreja Católica ensinou, sim, exatamente essa questão do sofrimento, local de tormentos, e com isso, temos que ser também honestos aqui, a Igreja ganhou muito dinheiro. Ao receber dinheiro para celebrar missas, para intercessão em relação às almas do purgatório, né, as indulgências e tudo mais. Então, o catecismo fala de uma purificação necessária após a morte, o que é antibíblico, né, repito, a Bíblia fala que, Hebreus 9:27, né, as pessoas morrem uma só vez, depois disso vindo o juízo. Não tem um estágio intermediário de purificação, nada disso, né? Isso é negar o sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado aqui, quando nos arrependemos. Diz mais o catecismo. Esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados, a Igreja chama de purgatório. A doutrina da fé relativa ao purgatório foi formulada sobretudo nos concílios de Florença, 1431, e de Trento, 1545. A tradição da Igreja, referindo-se aos certos textos das Escrituras, fala de um fogo purificador. Aí vou citar alguns textos que depois eu vou voltar a eles, tá? Na Bíblia, para você perceber que uma exegese correta não traz nada de purgatório, mas aqui diz assim, quanto a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador. Não existe. Hebreus 9:27 desmente isso. Segundo o que afirma aquele que é a verdade, dizendo que, agora eles vão usar Jesus para tentar fundamentar esse dogma, né? Se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada nem neste século, nem no futuro. Bom, primeiro que, se não há perdão, nem aqui nem no futuro, a pessoa está perdida. Para que ela vai para o purgatório para se purificar de algo que já foi perdoado, se aqui está dizendo que Jesus disse que não vai ser perdoado? Né? É uma contradição, na verdade. Mas nós vamos voltar a esse texto aqui de Mateus 12, para entendê-lo de acordo com o contexto, tá bom? Uma coisa que é importante também deixar claro aqui é que, embora esse dogma tenha sido formulado, né, nesses concílios de Florença e Trento, a crença, a ideia já se estendia, né, ao longo dos séculos, né, não é precoce lá no tempo dos pais da igreja, mais próximos dos discípulos, né, porque a gente percebe uma degradação da fé ao longo do tempo. Isso está previsto também lá em Apocalipse, quando fala das 7 cartas às 7 igrejas, a gente vê a pureza doutrinária sendo cada vez mais corrompida por dogmas antibíblicos, né? Uma clara degradação doutrinária a partir do tempo de Éfeso, né, representado pela igreja de Éfeso, até chegarmos ali ao momento de Tiatira, no tempo da Idade Média, com a corrupção doutrinária total, né, o cavalo branco se torna um cavalo preto, símbolo aí da contaminação doutrinária paganizadora na igreja, então, igreja romana. Bem, o fato é que essa ideia ela começa a se infiltrar na igreja com o tempo, e depois a igreja católica ela bate o martelo, né, dogmatizando o assunto.
Aqui diz mais que desta afirmação podemos entender que certas faltas podem ser perdoadas neste século, mas certas outras no século futuro. Ora, mas Jesus disse assim, né, que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada neste século nem no futuro. Aí eles dizem que, olha, aqui está dizendo que pode ser perdoada neste século e no futuro, né? Mas a gente vai voltar a esse texto, como eu disse, para ver que realmente não tem nada a ver com purgatório, tá bom? Diz mais o catecismo. Este ensinamento apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, da qual a Sagrada Escritura, e eu coloquei um SIC aqui porque não é a Sagrada Escritura, é um livro apócrifo, tá? É uma discussão também que dá pano para manga. Na formação do cânon, naquela palestra eu falei um pouco sobre isso, né? Livros apócrifos não são livros canônicos. O próprio tradutor, Jerônimo, da Bíblia do hebraico e grego para o latim, reconheceu isso e se opôs a colocar os apócrifos como junto com os livros canônicos da Bíblia que nós temos, né? A Bíblia, digamos assim, protestante, né? O Antigo Testamento hebraico e os 27 livros do Novo Testamento, que compõem ali a Bíblia completa, né? Os 66 livros. Então, citar Macabeus e chamar de escritura, para nós protestantes, é um absurdo. Então, na Bíblia, você não consegue sustentar essa doutrina da oração, essa crença na oração pelos defuntos. Isso não é bíblico. Mas eles, então, usam Macabeus, segundo Macabeus, 12:46, para sustentar essa ideia, né? A igreja recomenda também, né, as esmolas e indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Levemos-lhes socorro e celebremos a sua memória. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai, por que duvidar de que nossas oferendas pelos mortos? Por favor, Jó ofereceu sacrifício pelos filhos vivos, né? E aqui eles querem comparar oferendas pelos mortos, né? Levem alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer nossas orações por eles. São João Crisóstomo, na homilia em 1, está aí, na 1 Coríntios 41:5, né? Parágrafos 1032 do Catecismo, né? Vamos lá. Aqui é uma foto que me foi enviada por um amigo lá do Rio de Janeiro, Igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, Rio de Janeiro. Você percebe ali que na frente da igreja, à direita e à esquerda, tem dois murais, né? Duas artes ali em azulejo, e eu quero mostrar para você o que traz aqui nas inscrições, tá? Olha ali. Nossa Senhora de Fátima pede as vossas esmolinhas para, pela Santa Missa, livrar do fogo as alminhas. As alminhas são de todos, pois quem é que lá não tem um parente ou um amigo, um bom pai ou uma santa mãe? Socorrei, ó almas pias, as tristes almas fiéis, lembrai-vos que em breve dias no mesmo fogo estareis. E aqui na outra placa diz: ó vós que ides passando, lembrai-vos de nós que estamos penando. Sufragar as pobres almas é dever, não devoção. Quem os seus mortos esquece, não tem alma de cristão. As alminhas são de todos, ninguém diga não são minhas. É um dever sufragá-las, pois são nossas irmãzinhas. O termo sufrágio aí vem do latim suffragium, que pode significar intercessão ou auxílio. Então veja, a igreja ensina isso, né? Claramente, existe um local de tormento, um local em que, com o sofrimento, as pessoas vão se purificar das suas culpas, né, para poderem depois ir para o céu. Local intermediário. Isso é ensinado pela igreja, pelos teólogos, livros, com imprimatura, inclusive, e até na frente de certos templos católicos a gente encontra esse tipo de coisa aí, né? Essa aqui é uma indulgência, tá? Eu estou segurando isso aí. Visitei uma família ex-católica e eles me mostraram esse documento aí, bastante interessante, com o Papa Pio VI na frente, né, na foto ali. Então, a indulgência plenária é um ensinamento da Igreja Católica que se refere à remissão total da pena temporal devida pelos pecados já perdoados. Ou seja, mesmo após a confissão e o perdão dos pecados, a Igreja ensina que ainda pode haver penas temporais a serem purificadas seja nesta vida ou no purgatório. Então, as pessoas que recebiam uma indulgência como essa, um documento desse, né, com ali o carimbo do Vaticano, enfim, elas criam que teriam, né, o perdão, a indulgência plenária, inclusive libertando almas do purgatório. E é daqueles que não tinham esse privilégio, né, de ter um documento como esse, de ter alguém rezando por eles, permaneceriam mais tempo lá. Por isso que eu disse, esse dogma vai totalmente contra o caráter justo de Deus. É triste isso, né? E a gente vê assim um aspecto um tanto camaleônico, né, da Igreja Católica. Repito, eu falo isso com todo respeito às pessoas que estão lá, aos meus amigos, entendendo que Deus tem povo dele lá dentro, muito mais até do que fora de lá, né? Muitas pessoas sinceras ainda ouvirão a voz do pastor
e farão parte do rebanho de Deus, né? Mas que não dá para negar essa característica camaleônica, não dá, né? Por quê? Olha só, Bento XVI, mais recentemente, né, falou sobre o purgatório, especialmente em sua audiência geral de 12 de janeiro de 2011, e também em seu livro Spe Salvi, 2007. Então, para Bento XVI, o purgatório não deve ser visto como um lugar físico, mas como um estado de transformação e purificação da alma. O purgatório não é um castigo, mas um encontro com Cristo, cuja presença ilumina a alma e revela suas imperfeições. Esse encontro com o amor de Deus purifica a pessoa para que ela possa entrar no céu. E agora? Com quem que eu devo ficar? Com os papas medievais, que falaram tanto do fogo, do sofrimento, com os santos e beatos que tiveram visões do purgatório. O que eu faço? Fico com o livro lá, Purgatory, com o imprimatur de um cardeal, ou agora adoto essa ideia que papas mais recentes tentaram trazer, tentando dar assim, uma amenizada nesse conceito do purgatório. E agora, o que a gente faz, né? Eles estão dizendo aqui que não é um fogo que dói, né? É uma presença que ilumina a alma, revela imperfeições, né? E esse amor de Deus vai purificando a pessoa. Deram uma boa suavizada no conceito, concorda? Santa Catarina de Gênova também já trazia uma visão um pouco diferente, né? Dizendo que ela é conhecida por sua obra Tratado do Purgatório, na qual descreve o purgatório de forma diferente da visão medieval tradicional. Ela enfatiza mais o aspecto espiritual da purificação do que imagens de tormentos físicos. O purgatório é um estado de amor purificador. A dor maior é a separação de Deus. O amor divino é o próprio fogo do purgatório. Então, para alguns católicos, é o amor de Deus que é o fogo, né? Para outros é diferente. Enfim. Aí vamos ao caso do ladrão, né? Lucas 23, já lemos o texto. Para os católicos, trata-se de um caso excepcional. Por quê? Porque, de fato, ele não vai para o purgatório. Deveria ir, né? Porque se ele foi salvo por Jesus, mas tinha uma vida toda torta, precisava passar um bom tempo no purgatório ali se ajeitando, né? Sendo purificado. Mas Jesus disse que ele iria para o céu, diretamente, sem ver, passar por qualquer estágio intermediário, e a gente sabe que ele vai para o céu na ressurreição final, né? Eu te digo hoje a verdade, você estará comigo no paraíso. Bem, sabe o que dizem os católicos para tentar justificar esse evento bíblico? Ah, mas o ladrão, ele sofreu bastante na cruz já. Ele foi talvez pregado ali, ele sofreu desidratação, dor e morreu na cruz. Então, esse sofrimento já foi como o purgatório dele. Meus amigos, é isso, né? Essa característica camaleônica, né, de distorcer as escrituras e justificar coisas que não são justificáveis, né? Muito bem, então, tendo feito esse preâmbulo, né, a história, com livros, com visões, com sonhos, com mudança de opinião dos papas, vamos então ao que realmente nos interessa. Ponto 1. A doutrina bíblica da mortalidade da alma. 2. Origem e influência dos apócrifos. 3. A visão da patrística e o desenvolvimento do dogma do purgatório. 4. A perspectiva bíblico-adventista e depois a conclusão. Vamos lá então ao ponto 1. A doutrina bíblica da mortalidade da alma, não vou me deter muito aqui nisso. Eu vou deixar para você depois aqui o link, né, na descrição de um estudo completo sobre a morte, tá bom? Mas apenas recordando. Primeiro, a criação do homem. Gênesis 2,7 diz que o homem tornou-se uma alma vivente, não recebeu uma alma imortal. Aliás, Ezequiel diz que a alma morre, né? Ainda que nós crêssemos no tal do fantasminha, ele morre, segundo a Bíblia, né? Mas o fato é que o ser humano é uma alma. Esse é o conceito nefesh. 2. A condição dos mortos. Lá em Eclesiastes 9, 5, 6, 10 também. Os mortos não sabem coisa nenhuma, não participam das coisas que se fazem aqui debaixo do sol. Os seus sentimentos pereceram com eles e só voltam na ressurreição. Ou para a ressurreição da vida, como diz João 5, 28 e 29, ou para a ressurreição da condenação. Morte eterna. 3. O sono da morte. João 11, ali fala da ressurreição de Lázaro. Ele estava dormindo na sepultura. Jesus disse isso, né? Nosso amigo Lázaro dorme. E quando Jesus o ressuscita, ele não conta nada sobre purgatório, sobre céu, sobre inferno. Ele simplesmente acorda. 4. A ressurreição como esperança. 1 Coríntios capítulo 15, 51 a 54, fala que a imortalidade é recebida na ressurreição, não na morte. Ele diz ainda que convém que isto que é mortal se revista da imortalidade, isto que é corrupto se revista da incorruptibilidade. Então, nós só seremos realmente incorruptíveis, né? Teremos nosso corpo glorioso na ressurreição, ou na transformação por ocasião da volta de Jesus. E isso que é mortal, nós não somos imortais, vai ser revestido de imortalidade. 5,
Deus é único e imortal. Está lá em 1 Timóteo 6,16, para você conferir. Único ser imortal é Deus. Né? Todos derivam dele a vida e poderão ser imortais, né, eternos, se aceitarem o plano de salvação de Deus. E você tem que aceitar agora, viu? Não pense num segundo estágio, numa reencarnação, num local intermediário. Você tem esta vida para tomar a sua decisão. Paulo mesmo diz em Coríntios, né, que eis aqui agora o tempo da salvação. Agora, aproveite este momento. Muito bem. Quero recomendar para vocês um livro da CPB, Crenças Populares, muito bom esse livro. Samuel Bacchiocchi, o autor, ele defendeu uma tese sobre o sábado lá no Vaticano, uma tese que foi muito elogiada, inclusive, né? E nesse livro ele fala sobre o que as pessoas acreditam e o que a Bíblia realmente diz. Aqui fala sobre a vida após a morte, sobre o sábado, domingo, Maria e outras questões, tá bom? Então eu recomendo para você que quer se aprofundar nesse assunto, o livro Crenças Populares da CPB, cpb.com.br. Como que essa ideia da imortalidade, né, essa questão mais espiritualista, né, ela foi entrando na igreja? Como é que foi o processo? Aqui o Bacchiocchi ele explica o processo do Egito para o cristianismo. Né? Então, no Egito, Heródoto, esse filósofo grego do V século a.C., conta que os antigos egípcios foram os primeiros a ensinar que a alma é imortal e separada do corpo. Eles tinham até o livro dos mortos. Né? Na verdade, para ser assim bem preciso, essa ideia herética começa lá no Gênesis, né? 3:4, quando a serpente, Satanás, usando a serpente como médium, trouxe essa mentira. Certamente vocês não morrerão, ele falou para Eva. E o Egito, então, ele, digamos assim, compra essa ideia e desenvolve e cria muito nisso, né? De almas que iam para o além e faziam aquelas pirâmides ali com todo um ritual necrológico, né, e tudo mais. Aí os filósofos gregos têm o papel deles, né? De acordo com Heródoto, os gregos adotaram dos egípcios a crença na imortalidade da alma. Sócrates viajou para o Egito e aprendeu lá sobre o assunto. De volta à Grécia, transmitiu esses ensinos a seu discípulo Platão. Ele dizia que a morte é apenas a separação entre alma e corpo. Tá vendo aí de onde é que vêm as ideias? Filo de Alexandria. O ensino platônico penetrou no judaísmo helenístico por influência desse filósofo aí, Filo de Alexandria. Um pouco antes de Cristo, né? Então, no judaísmo, essa ideia imortalista, espiritualista, ela começa a entrar ali por meio de Filo de Alexandria. Algo semelhante acontece no cristianismo, né? Com Tertuliano e Orígenes, também com Agostinho e Tomás de Aquino. Eles tentaram combinar o platonismo com a Bíblia, e aí o estrago foi grande, né? Apócrifos. O livro diz assim, do Bacchiocchi: um grupo de escritores judeus posteriormente foi influenciado pela crença grega na imortalidade da alma, oração pelos mortos e negação da ressurreição. Esses ensinamentos, encontrados no que se conhecia como escrituras apócrifas do Antigo Testamento, estão presentes na Bíblia católica, mas ausentes na Bíblia protestante e no Antigo Testamento judaico, hebraico. Abrangem 1º e 2º Macabeus, Baruque, Judite, adições em Daniel e Esther, Eclesiástico, Tobias e Sabedoria de Salomão. Inclusive tem magia, né, em algum desses textos, e um dos autores reconhece que o texto se ficou medíocre, algo assim, que se perdoasse, né, o autor. Resumindo, os apócrifos não estão de acordo com a Bíblia Sagrada, com o cânon sagrado, e por isso nós não aceitamos como sendo inspirados. São livros históricos, mas não são inspirados. Estabelecer uma doutrina sobre eles, então, é algo totalmente equivocado. No livro da Sabedoria, 2, 23, 24, 3, 1 a 4, há uma concepção mais próxima do platonismo do que da escatologia hebraica tradicional. O texto fala da alma que continua vivendo após a morte, em contraste com o conceito bíblico de que os mortos estão inconscientes, como já vimos ali em Eclesiastes 9, 5 e 6. Portanto, é uma contradição totalmente, é algo totalmente contraditório, né? Um livro apócrifo fala de almas conscientes e a Bíblia fala de inconsciência na morte. Já começa por aí, né? Origem e influência dos apócrifos. Contexto histórico, então, o período intertestamentário e a influência helenística. Quando eu falei da formação do cânon, eu dediquei mais tempo para esse assunto aqui, você pode assistir a palestra depois. E o texto de 2 Macabeus 12, 43 a 46, que eles têm que admitir, é a base fundamental desse dogma do purgatório, a oração pelos mortos e a ideia da purificação após a morte. 3. Rejeição dos apócrifos pelo judaísmo. O cânon hebraico não inclui os livros apócrifos, porque eles reconheciam que eram livros que não tinham nada a ver com o cânon sagrado, né? A posição reformada e adventista rejeita os apócrifos como não inspirados, né? Não são inspirados.
Segundo Macabeus, então, vamos ao texto, ele diz assim, 12, 43 a 46, a base fundamental para a dogma do purgatório. Em seguida, organizou uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10 mil dracmas, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente da sua crença na ressurreição. Pois se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas, se ele acreditava que uma belíssima recompensa guarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório, para que os mortos fossem livres de suas faltas. Note que aqui nem fala também de purgatório, fala de ressurreição, né? Mas fala de rezar pelos mortos. E aí que reside o fundamento do dogma do purgatório, rezar pelos mortos, coisa que a Bíblia, em parte alguma, fala sobre isso, né, ou recomenda isso. Pelo contrário, muitos textos falam que, na verdade, a necromancia é algo assim totalmente reprovável, né? Claro que não é o caso aqui, mas enfim, né? Essa coisa de contato com os mortos, de rezar pelos mortos, a Bíblia ela rechaça, né? Não é bíblico isso. Mas aqui, em 2 Macabeus, a Igreja Católica encontra a base, aspas, teológica para fundamentar o dogma, né? Vamos aos textos que eles usam, são pouquíssimos, né? Então você já vimos aqui que existe uma tradição, existe um desenvolvimento de uma crença, de uma crendice, a igreja depois em concílios afirma isso, batiza essa ideia de purgatorium, local de purgar, né, suas faltas, digamos assim, e sistematiza isso, coloca no catecismo, né, e admite muitas vezes de que a base está num texto apócrifo. Mas alguns católicos ainda tentam usar pouquíssimos textos bíblicos para tentar fundamentar essa ideia. É curioso que a gente vê também alguns se debatendo na internet. Eu vou deixar aqui na descrição também um vídeo do canal do Lucas Banzoli, bem interessante, é um jovem que tem se aprofundado na patrística, na história da Igreja Católica, e ele tem desafiado muitos apologetas católicos aí com informações interessantes. Ele não é adventista, né? O Lucas, ele mostra ali um debate, né, entre católicos. Eles, não, você não pode usar a Bíblia para provar desse dogma, porque senão você vai se dar mal, você vai se contradizer. Não, mas você pode usar sim esse texto. Enfim, para benefício daqueles que gostam de usar esses textos, eu vou aqui trabalhar um pouquinho rapidamente cada um deles. Então, 1 Coríntios 3, 11 a 15, o texto diz, se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano. Contudo, será salvo, todavia, como que? Está comparando, hein? Como que? Através do fogo. A interpretação católica é de que Paulo fala de uma salvação através do fogo, o que interpretam como uma purificação após a morte. Ok, mas o comentário que eu posso fazer da exegese correta do texto é que fogo é igual a provação, né? O julgamento de Deus que testa a qualidade das obras não é o purgatório. A obra queimada é igual aos resultados fracos ou superficiais do trabalho cristão. O obreiro salvo, como que pelo fogo, salvo apesar das dificuldades e perdas, não por méritos próprios, nem por um purgatório, mas pela graça. Então essa é a compreensão clara e direta desse texto. Não dá para forçá-lo a dizer o que ele não está dizendo, purgatório. O outro texto, Mateus 12, 32, já falamos dele rapidamente atrás aí, né? Se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem do vindouro. Note que ele está falando de não haver perdão, né? Interpretação católica é de que se há pecados que não são perdoados no mundo vindouro, isso implicaria que alguns pecados podem ser perdoados após a morte. Olha quanta imaginação, né? O que sugeriria a existência do purgatório. Bom, não haverá chance futura de perdão para quem fechar a mente para sempre contra o Espírito Santo, é isso que o texto está dizendo. Não significa que exista purgatório ou uma segunda chance no além. Pelo contrário, confirma que a decisão feita aqui é definitiva. Eu citei esses textos aqui já, né? 2 Coríntios 6:2, a salvação é agora, é aqui. E Hebreus 9:27, repito, aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Vindo depois disso o purgatório? Não. Vindo depois disso o juízo. Final, acabou. Vida eterna ou morte eterna. E Mateus 5, 22, 25 e 26, que diz, né, concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não suceda que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça, e sejas lançado na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Bem, a interpretação católica diz que essa prisão seria uma metáfora para o purgatório, onde a alma paga pelos seus pecados menores. Não é isso que o texto está dizendo, né, gente?
comentário aqui é o seguinte, que o contexto imediato é uma exortação ética sobre reconciliação ainda nesta vida, não sobre a vida após a morte. Então são esses textos, basicamente, que eles usam na Bíblia para tentar, de alguma forma, sugerir que haveria um estado intermediário antes do céu, chamado purgatório. Sobre apócrifos, eu quero deixar com você aqui uma indicação, mais de uma, na verdade, né? Quem tem razão, católicos ou protestantes, está no meu canal, você pode procurar com a palavra apócrifos, você encontra esse texto, esse vídeo aí, creio que foi bastante esclarecedor. E mais outros dois aqui, ó, o cânon bíblico e livros apócrifos, História e Controvérsias. Eu entrevistei um jovem pastor, doutor já, pela Universidade de Harvard, especialista em cristianismo primitivo. E foi uma aula tremenda, assim, a entrevista que eu fiz com ele, muito conteúdo bom, você pode conferir nesse vídeo aí. E o outro é Bíblia versus tradição. Quem tem razão, protestantes ou católicos? Porque os católicos colocam a tradição em pé de igualdade com a Bíblia. E é óbvio que nós não aceitamos isso, né? Então nesse vídeo eu explico por quê. Você pode também depois conferir aqui no meu canal, tá bem? O que mais que podemos dizer? Terceiro ponto, né, a visão da patrística e o desenvolvimento do dogma do purgatório. Primeiro, os primeiros pais da igreja, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo, não mencionam o purgatório, tá? Segundo, Orígenes e a ideia de purificação espiritual. Aí começa a haver uma influência no cristianismo lá do platonismo via Orígenes, que já tinha umas ideias meio estranhas, tá? Aí vem Agostinho já posteriormente, né, que traz a sua contribuição para a ideia de purificação após a morte. E em Florença, o concílio de 1439, depois o de Trento, 1545, consolidação da doutrina católica do purgatório. Muito bem, isso eu já falei também, né? Aqui só para relembrar. Orígenes, o que dizer desse homem? Platonismo, primeiro, né? Pré-existência das almas, dualismo entre matéria e espírito. O judaísmo alexandrino, via Fílon de Alexandria, traz essas ideias. Já vimos que a origem está no Egito, né? Satanás, na verdade. Depois Egito, os gregos bebem da fonte e trazem isso de alguma forma para o cristianismo, né? Filo faz isso, né? Fílon, ou Filo de Alexandria, faz isso no judaísmo. Então, Orígenes faz isso no cristianismo. Ele e outros, né? Foi um teólogo e escritor cristão de Alexandria, um dos mais influentes pensadores da igreja primitiva. Ele foi um prolífico autor e exegeta bíblico, conhecido por sua abordagem alegórica das escrituras. Orígenes foi um pensador brilhante, mas sua tentativa de unir cristianismo e filosofia pagã trouxe distorções ao ensino bíblico. A fusão entre platonismo, judaísmo alegórico e cristianismo moldou as suas doutrinas sobre a alma, a interpretação da Bíblia e o destino final dos seres humanos. É o processo descrito na profecia do Apocalipse de decadência doutrinária pela qual passaria a igreja, né? Orígenes foi um dos principais defensores do método alegórico de interpretação bíblica. Ele acreditava que as escrituras tinham múltiplos sentidos e que o significado mais profundo e verdadeiro não estava na leitura literal do texto, mas em seu sentido espiritual. Isso é um perigo, né? Nós, protestantes, adventistas de modo específico, levamos muito a sério o texto, a interpretação correta do texto, ver o que o autor do texto quis transmitir, inspirado por Deus. A alegorização é um perigo, porque a Bíblia passa a ser tudo, para quem quiser, né? Essa abordagem influenciou a teologia cristã posterior, especialmente na tradição da Igreja Católica, e abriu espaço para distorções ao afastar-se do significado original do texto bíblico. Diferença entre as posições adventista e de Orígenes. Orígenes aplicava interpretações místicas e alegóricas que muitas vezes afastavam-se do significado original do texto. Os adventistas buscam uma interpretação fiel ao texto com base no contexto e na coerência bíblica, que é o que a gente chama de método gramático histórico. Ou seja, enquanto Orígenes via a Bíblia como um código de símbolos que precisavam ser decifrados espiritualmente, os adventistas a leem como um livro claro que explica a si mesmo e deve ser entendido à luz da história e da revelação divina. Evoteísmo de Darwin mais Deus, que é uma visão também católica e que muito disso deriva dessa alegorização trazida inicialmente por Orígenes. Porque se Gênesis 1, 2, relatos da criação ali são textos alegóricos, você pode então acomodar a teoria da evolução e dizer que foram milhões de anos e não dias de 24 horas. E Adão e Eva não existiram, são apenas figuras míticas que representam verdades teológicas. Então veja como é perigoso alegorizar o texto, né? O Papa Pio XII, na encíclica Humani Generis, de 1950, afirmou que a evolução poderia ser compatível com a fé cristã, desde que se reconhecesse que a alma humana é criada diretamente por Deus. Dois erros básicos aqui. Primeiro,
alma humana, criada antes da pessoa nascer, né? É um conceito platonista barra egípcio barra satânico, né? E a ideia da evolução das espécies, que também não é nem científica, né? Quanto mais ser bíblica. O Papa João Paulo II, em 1996, declarou que a evolução era mais do que uma hipótese, reconhecendo suas evidências científicas. Olha, se a questão aqui é a macroevolução, que eu tenho estudado há muito tempo já, tenho uma formação em biologia molecular, por exemplo, né, e estudei esse assunto, a origem da vida foi o tema do meu TCC, nessa pós-graduação. Não é bíblico, jamais, e não é científico. Todos os criacionistas bem informados sabem que o conceito de macroevolução é mais filosófico do que científico, digamos assim, né? Ele é uma ideia, é uma hipótese, né? E o Papa João Paulo II praticamente abraçou essa ideia. E o Papa Bento XVI alertou contra um darwinismo puramente materialista, mas não rejeitou a evolução em si. Então eles colocam a Darwin com Deus. E aí dizem que Deus criou a primeira forma de vida, criou as almas, e depois ele coloca essas almas nos seres, ali o Homo sapiens, que é resultado de uma evolução a partir de animais. É uma total distorção. E a Igreja Católica abraça isso. Por quê? Porque abraçou também a alegorização proposta lá atrás, já por Orígenes. O Papa Francisco afirmou que a evolução e o Big Bang não contradizem a intervenção divina, mas a exigem, né? No que diz respeito à evolução, eu discordo totalmente disso, né? Enfim, só para mostrar que ideias têm consequências. Alegorizar o texto gera essas coisas, né? Principais contribuições de Agostinho agora, para o dogma do purgatório. Agostinho, esse grande filósofo e teólogo católico, né? 354 a 430, acreditava que algumas almas, após a morte, precisavam passar por uma purificação antes de entrar na presença de Deus. Ele não usou o termo purgatório, mas descreveu um processo de purificação pelo fogo espiritual. Em suas obras, Confissões e a Cidade de Deus, Agostinho ensinou que orações e missas oferecidas pelos falecidos poderiam ajudá-los a alcançar mais rapidamente a purificação e a entrada no céu. Coitado daqueles que são esquecidos, como eu já disse, né? Ele mencionava práticas já existentes na igreja de oferecer intercessão pelos mortos, na igreja católica, né? O que reforçou a crença na possibilidade de um estado temporário em que almas poderiam ser auxiliadas. Não precisa nem dizer de novo que isso aqui não tem nada a ver com a Bíblia, né? São ideias de um teólogo católico. Agora sim, olha só, esse livro aí é bem interessante, tá? São mais de 500 páginas, é um estudo profundo de um historiador francês, Jacques Le Goff, O Nascimento do Purgatório. Recomendo, hein? E o mais interessante, de uma editora católica, editora Vozes. Publicado em 1981, Nascimento do Purgatório é uma obra seminal do historiador francês Jacques Le Goff, que investiga o surgimento da noção de purgatório como um terceiro lugar no além-túmulo. Le Goff argumenta que o purgatório, tal como concebido na Idade Média, não existia nos primeiros séculos do cristianismo. Aí está. Se você não acreditou no que eu falei até aqui, né, eu deixo então com você esse renomado historiador francês, num livro publicado pela editora Vozes, que é um especialista em Idade Média, dizendo que o conceito de um purgatório, de um local intermediário, não existia nos primeiros séculos do cristianismo. Claro que não, porque os primeiros cristãos, lá meio próximos dos apóstolos ainda, eram fiéis à Bíblia, como a revelação suprema de Deus. Em vez disso, essa ideia desenvolveu-se gradualmente entre os séculos XII e XIII, como resultado de mudanças sociais, culturais e teológicas no Ocidente. Se você, católico, discorda, brigue com Jacques Le Goff e com a editora Vozes que publicou esse livro aí, tá bom? Vamos adiante. O autor Le Goff combina análise teológica, filosófica e literária com uma vasta pesquisa documental para demonstrar como o conceito foi sendo delineado em textos de monges, teólogos e canonistas, ganhando corpo na pregação popular, no imaginário coletivo, especialmente por meio de visões e relatos de experiências de quase morte, alguns dos quais eu já citei no começo dessa nossa palestra aqui, né? Falei lá de santos, beatos, que tiveram essas visões do purgatório, né? E acabou se consolidando então depois com o apoio da igreja. A igreja não é inocente nisso não, viu? Na compreensão das pessoas de que o purgatório seria um local de sofrimento e de tormentos, tá? Ela deu seu endosso a essa ideia, sim. Le Goff também destaca o papel do purgatório na consolidação do poder clerical. A doutrina servia para justificar orações pelos mortos, missas de sufrágio e indulgências. Deu muito dinheiro, na verdade, isso aí, né? E conduziu muita gente para a igreja pelo medo.
ampliando a influência da Igreja sobre os vivos e os mortos. Legoff revela que o purgatório foi uma invenção cultural e teológica da Idade Média e não uma doutrina apostólica original. Ponto. Resume tudo que eu tenho tentado dizer até aqui, nessa minha conversa com vocês, né? A editora Vozes, só explicando, né, embora tenha origem e identidade católica, fundada por franciscanos, tem se destacado historicamente por sua abertura ao pensamento acadêmico, filosófico e histórico, mesmo quando ele desafia ou problematiza aspectos da doutrina oficial da Igreja Católica. Parabéns para eles, né? E numa análise, então, portanto, acadêmica e correta, histórica, se percebe que o purgatório é um mito, né? É uma ideia humana, eu diria, com todo respeito a quem crê nisso, mas diabólica, porque lança dúvidas, sombras sobre o caráter de um Deus de amor. Caminhando para o fim, então, a perspectiva adventista. Primeiro, a suficiência do sacrifício de Cristo. Hebreus 9, 27 e 28. Está ordenado aos homens morrerem só uma vez, e o sangue de Cristo nos purifica de toda a contaminação, de todo o pecado, nos lava e nos torna dignos, pelo sangue de Cristo, de ser tidos como justos e assim entrar no céu. Maravilha, louvado seja Deus por isso, pela salvação, pela graça. 2. O juízo final e a ressurreição. João 5, 28 e 29, a ressurreição para a vida ou para a condenação, nada de estágio intermediário. A segunda morte e o lago de fogo, Apocalipse 20, 14 e 15, a destruição final dos ímpios. Não há um inferno a queimar eternamente também, esse é assunto para outro momento. Tem no canal aqui alguns vídeos também falando sobre o inferno, que é outro dogma que distorce totalmente o caráter de Deus e a justiça dele. E 4, a justiça de Deus e a inexistência de um sofrimento intermediário. Está lá no Salmo 103, 8 a 10. Concluindo, então, o purgatório carece de base bíblica sólida e se apoia em tradições extra-bíblicas. Segundo, a esperança cristã está na ressurreição e na vida eterna, garantida pelo sacrifício de Cristo. Terceiro, a doutrina bíblica da mortalidade da alma desmonta a necessidade de um estado intermediário de purificação. É isso, meus queridos, né? Espero que essa nossa conversa aqui, vou deixar também na descrição o link para esta apresentação aqui em Preze. Você pode usar à vontade, estudá-la com mais calma e tirar suas conclusões. Espero que essa nossa conversa aqui tenha sido proveitosa para você. E se lembre de que o inimigo tem um grande interesse em deturpar o caráter de Deus, de fazer com que as pessoas pensem que Deus é um Deus terrível, um Deus assustador, um Deus que quer condenar as pessoas ou fazê-las penar, purgar suas culpas, quando na verdade o que Deus mais quer é nos perdoar, nos salvar e ter-nos com Ele eternamente no lar, na nova terra, né, no lar restaurado. É isso. Oremos por nós mesmos, por nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos queridos irmãos católicos também, para que façam da Bíblia a regra de fé e prática da vida deles, tanto quanto nós também queremos fazer, e assim percebam a verdade pura e cristalina que liberta das crendices, dos dogmas, das incompreensões e do medo. Deus nos ajude nesse processo e caminhemos sempre de mãos dadas com Jesus, nos preparando para a breve volta dele. Um abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.